É diferente? BetChamps.com. Vem jogar com a BetChamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior.
hora certa. Olá, boa noite pra você, tudo bem por aí? 7 da noite, mais 42 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar, mais uma edição da Jornada Esportiva nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo, com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. 11ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro, que já teve início ontem com o jogo. O Operário venceu o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa pelo placar de 3-0. E o Vasco agora faz o seu primeiro gol. Essa bola entrou, viu? Cobrança de falta do time do Vasco. Bola na rede, 27 minutos passados, primeiro tempo, Vasco 1, Náutico 0, no Recife, 11ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar e você, torcedora, vai se ligar comigo, com toda a equipe aqui dos canais Futebol Interior. Jornada esportiva no ar a partir de agora, para você em nome de Betchamps. Vem jogar na Betchamps. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. E a Quina de São João, hein? Um montão de dinheiro pra você. Faça a sua aposta em uma das 3 lojas da Shimozono Mega Sorte Loterias. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. O Ponte Pretano Fininho, Grande Fininho, Wesley, 2 lojas em Sumaré. Uma no Maria Antônia, que é a loja da fábrica, divisa ali com Paulínia, e a outra no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Faça uma semana gratuitamente na Art Center no Padre Anchieta. Vá mexer o corpo, meu filho, minha filha. Vá mexer o corpo faz muito bem para a saúde. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. 7 da noite, 44 minutos, 7h44. A bola vai rolar às 8h30 da noite e você vai conferir com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Direção comercial do Cláudio Nicorsi, a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, com a equipe técnica mais técnica do rádio, da internet e da TV pela internet do Brasil. O Felipe Marques comandando a mesa de áudio, mesa de som dos canais Futebol Interior. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, desejo a você, torcedor, bom futebol e vai macaca! 15 minutinhos para as 8 horas da noite. Vamos começar a girar as vozes que vão fazer essa grande jornada esportiva comigo. Bom, na tela você já viu, né? Você viu o Israel Moreira, viu o chapéu do Frank Francisco, e aí agora tiraram o Frank Francisco da tela, já colocaram o Frank Francisco na tela de novo, né? São os meus companheiros nessa jornada esportiva conosco. Deixa eu abraçar meu amigo Anderson Grigoleto, que estava escalado, mas foi vetado pelo Departamento Médico do Futebol Interior de última hora. Um abraço, Grigo! Grande abraço para você. Vamos lá com os destaques. Começar destacando a Ponte Preta. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Hoje, quem vai acompanhar e trazer as informações da Ponte é o Israel Moreira. O Israel é comentarista, junto com o Frank, aqui é a nossa dupla de comentaristas da Ponte Preta, mas hoje ele vai jogar de repórter. Seja bem-vindo à nossa jornada. Como é que tá, amigo? Tudo bem? Grande abraço pra vocês, Israel. Boa noite. Boa noite, Corsato. Boa noite, Frank, Felipe, todos os amigos que estão ligados aqui no Futebol Interior. Macaca já escalada e com Fecim, hein? Anote aí, Fecim no lugar de Echaporã. Daqui a pouco a escalação completa da Nega Véia, Corsato. Beleza, ponte escalada, ponte definida. Agora chegou a escalação visível. Eu achei que os caras estavam até brincando com a gente, né? Mas foi um erro. 7 da noite, mais 46 minutos. Já eu quero que o Israel... Já não, agora, antes de falar do Ituano. Então vai lá, sem a numeração, escala a ponte aí. Vamos, Israel. Sem a numeração? Sem numeração. Kaique, França, Bernardo, Thiago Oliveira, Fábio Sanches, Arthur, Fraga, outra novidade, hein? Leonaldi, Ramon, Fecim, Danilo Gomes e Luca. Beleza, várias alterações no time da Ponte. Daqui a pouco nós vamos conversar aqui com o Frank Francisco, porque antes eu quero o destaque do adversário da Ponte. O que você destaca do Galo de Itu?
o Ituano em Israel Moreira. O Ituano também há 5 jogos, assim como a Macaca, há 5 jogos sem vencer no campeonato. Mazola Júnior também muito contestado lá pros lados de Itu. Ituano escalado, daqui a pouco a escalação completa da equipe do Ituano. Esse, o Israel Moreira trazendo os destaques de Ponte e também do Ituano. E agora eu quero o destaque do nosso comentarista de carona com ele, Frank Francisco. Seja bem-vindo à Jornada Esportiva, Frank. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Grande abraço, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite para todos os nossos ouvintes e amigos que vão estar nos acompanhando. Você, torcedor pontepretano, razão de nós estarmos aqui. Carlão, com muita fé, acreditando sempre, mas, gente, é a Macaca que vai jogar. É bom a gente pôr a barba de molho. Carlão, é interessante, mas a Ponte eu sempre fico naquela. Eu nunca sei o que é de verdade. A gente parece ter uma opinião, mas a prática acaba nos desmentindo, né? Vamos ver. Aparentemente, tá interessante a escalação. Vamos sentir falta do Amaral. Sim. Apesar do Fraga ter entrado bem na última partida que jogou, mas vamos ter sentido falta do Amaral. Ele tá muito bem, o garoto. E gostei da entrada do Fecim. Beleza? Todo mundo pediu o Fecim, né? Vamos ver. Ele entrou no time. Vamos ver se você tira o chapéu hoje pra Fecim, Luca. Vamos ver, né, ô Frank? Eu espero que sim, Carlos. Vamos aguardar. Eu não sei, cara. Assim, normalmente quando eu tenho algum pressentimento, nunca dá certo, né? Mas eu vou falar, né? Eu acho que a Ponte ganha hoje. Eu entendo que a Ponte ganha hoje. Porque Frank e Israel, a gente tem um monte de coisa pra fazer aqui. Tem o Hélio dos Anjos, uma matéria de 5 minutos, que é a nossa produção, viu, Israel? A produção aqui é maravilhosa, viu, cara? Eu sei bem, A conheço produção aqui é sensacional. Preparou uma matéria de 5 minutos com o Hélio dos Anjos. Tem pergunta minha no Tem, coletivo? claro. É claro, muito né? bem, Corsão. É claro, né? Tem que dar moral pros amigos, né? Pergunta sua, pergunta do Coral, tem que dar moral pros amigos, né? Aliás, como tem amigo nessa imprensa campineira, não? Eita, aí como... Rapaz, isso é muito bom. Mas, ó, a Ponte até agora ganhou 4 partidas. 4 jogos no ano. Eu fiz as contas aqui, são 160 dias, né? 160 dias, dá quase que uma vitória a cada... Quase não, é uma vitória a cada 40 dias. Então precisa de 40 dias pra ganhar um. Então é hoje, será? Não, nós vamos precisar. Agora que vai a matemática pura e simples, né? A Ponte, pra não cair, ela precisa melhorar isso. Muito. Porque se continuar com uma vitória a cada 40 dias, vai cair. Não, sem Cai dúvida. no primeiro turno ainda. Sem dúvida. Cai Carlos. no primeiro turno. Então vai ter que melhorar. Mas eu tô com um pressentimento que nós vamos ganhar o jogo hoje. E por que isso? Falei isso, inclusive, na Hora da Macaca da segunda-feira, curtinha, na Hora da Macaca ontem. Porque a Ponte perdeu 2 jogos, perdeu. Aí tem gente que não gosta do que eu vou falar aqui. Mas nós perdemos pra Bahia e Sport. Os caras disputam, apesar de estar na Série B, mas de tabela é outro campeonato, né? Fora de casa, né? Isso, e fora de casa. Então a Ponte perdeu pra 2 times que estão disputando ali a briga lá em cima. O problema, Corsato, foi a derrota pro Novo Horizontino. Mesmo o Novo Horizontino agora pontuando e quase dentro do G4, a derrota do Novo Horizontino em casa Atrapalhou um pouco. Até o empate contra a Chape. Com a Chape também. A Chape, mas o empate é melhor do que a derrota. Eu entendo assim, né? Sempre, né? Também penso assim. Entendo assim. Por exemplo, vou dizer aqui, se fosse o Gilson Klein, o técnico da Ponte, né? Põe o Hélio dos Anjos se pudesse, né? O Hélio dos Anjos, técnico da Ponte Preta no primeiro tempo contra o Sport. E aí sai Hélio dos Anjos, troca de treinador, entra Gilson Kleina. Eu duvido que a Ponte perdia aquele jogo pro Sport. Não perdia. Eu também, Carlos. Não perderia. É fato. Ele com certeza ele ia já fazer as mudanças no intervalo, já viria com mais 2 volantes e fecharia tudo. Sim, mas é o que tem que fazer. É o que tem que fazer. O jogo é de campeonato, tem que mandar a bola pra fora do campo, se possível. Rasga a bola, não pode ter mais jogo. Tomamos 2 gols em 5 minutos, cara. Ah, não dá, velho. Eu estressei. Bom, 7 da noite, mais 51 minutos. Falei demais na abertura, né, chefaiada? Vamos pro intervalo aqui. O primeiro da nossa jornada esportiva. Na volta, tem o Arthur Eugênio com curiosidades de Ponte Preta e Ituano. Depois o Hélio dos Anjos vai falar da preparação do time. E tudo isso e muito mais, muito debate com o Frank, com o Israel e com você, torcedor, que tá com a gente aqui no nosso Planeta dos Macacos. Eu quero a macacada toda hoje fazendo festa, hein? Vai, Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. 7 da noite, mais 51 minutos. Daqui a pouco a gente volta. Futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol interior.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas. Vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Série B, Campeonato Brasileiro. Ontem, Guarani 0, Operário 3. Hoje, Náutico 0, Vasco 1, 40 minutos deste primeiro tempo. O Vasco que não tem mais o Zé Ricardo, né? O seu treinador. Bom, conosco na jornada esportiva, o portal Araraquara News, abraçando aqui o Washington e toda a galera lá do portal Araraquara News, conosco na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Hoje tem um jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro, 9h30 da noite. O Corinthians entra em campo para jogar contra a equipe do Cuiabá. Corinthians e Cuiabá, 9h30 da noite. Bola rolando para Náutico e Vasco da Gama, tá 1-0 pro Vasco. Esse jogo começou um pouco mais tarde, né? Teve até uma coisa interessante, eu não me lembro de ter visto isso, né? Todo o protocolo sem o Náutico, né? E aconteceu isso, o protocolo da abertura, jogo Náutico e Vasco com... o jogo é em Recife. É isso, o protocolo sem a presença do Náutico. Aí foi o quarto árbitro, o árbitro, foi o representante da CBF, foram chamar lá o time do Náutico para entrar em campo. Por isso esse jogo começou um pouco mais tarde, né? Estava programado o início da partida para começar às 19 horas e começou um pouquinho mais tarde. Vila Nova e Brusque vão empatando em 0-0. Olha o Tombense, gente.
Você acredita num negócio desse, cara? O Tombense vai para sua terceira vitória seguida. Tá vencendo fora de casa o Londrina por 1-0, intervalo do jogo. Londrina teve o jogador expulso. Londrina próximo adversário da Ponte, sábado, 4h30 da tarde, aqui no Majestoso. Que coisa, né, Frank? Só a Ponte quando troca técnico e não vira nada. O CRB trocou de técnico, 2 vitórias, 1 empate. Dos 9 pontos, o técnico Daniel Paulista conquistou 7. O Tombense tá indo para terceira vitória seguida. Carlos, na competição. Alguns jogos do Tombense. É um time até que interessante, viu, Carlão? E Renatinho tá voltando a jogar um futebol interessante, hein? Tá lá o Renatinho no Tombense. Bom, tá 1-0 pro Tombense, intervalo de jogo também. Ainda hoje, 8h30 da noite, mesmo horário aqui de Ponte Ituano, tem Criciúma e Sampaio Correia. Às 9h30 da noite, CSA Chapecoense tem jogo pra caramba hoje. Vamos estar ligados aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior. Grêmio e Novo Horizontino também às 9h30. Amanhã, 7 da noite, Cruzeiro CRB. Às 21h30, Bahia e Sport, com cobertura do Placar ao Vivo Futebol Interior. 7 da noite, 58 minutos, 7h58. Israel Moreira, rapidinho aí de novo. Ponte Preta, sem a numeração, escalada definida, vai lá, manda pro ar. Escalada, Carlos Corsato, com Kaique França, Bernardo, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur Fraga, a novidade, Leonaldi, Ramon, Fecim, a outra novidade de Hélio dos Anjos, Danilo Gomes e Luca. E o time do Ituano, o Galo de Itu do Mazola, como é que vem pra campo? A equipe do Galo de Itu de Mazola Júnior, escaladíssima também. Vamos pegar aqui e imediatamente. Vai lá. Você não tem aqui ou tá tudo zoado isso aqui? Vamos lá. Pegorari, ex-goleiro do Guarani, né? É o camisa... sem a numeração, né? Sim. Pacheco, Léo Santos, Rafael Ferreira, Kaique, Roberto, Caio e Lucas Siqueira, Krigor, Ailon e João Victor, técnico Mazola Júnior. 3 ex-ponte nesse time, Léo Santos, João Vitor e Roberto. E Mazola Júnior. Sim, isso dentro de campo, 3 e o Mazola Júnior fora do campo, 4. Ainda tá faltando o Gerson, né? Que não tá na. Gerson Magrão, né? Gerson Magrão que não está. Gerson Magrão que tava no time e depois, não sei nem se tá no banco, daqui a pouco o Israel vai passar. O Vasco faz 2-0, hein? 2 pro Vasco, 0 pro Náutico. O Náutico tá enterrado na zona do rebaixamento junto com Ponte Preta e Guarani nesse momento, 2-0 pro Vasco. Gol do Andrei. Andrei, 16 faz, 2 Vasco, 0 Náutico. E aí, Frank? Carlão, até a hora que eu fico olhando a TV, esses gols que a gente acabou de ver aí, eu fico me lembrando do PlayStation. Isso aí é gol de videogame, velho. Os caras vêm tabelando e saem na cara do gol, dá um tapinha, velho. 7h59, Arthur Eugênio vem chegando com destaques, curiosidades de Ponte Preta e Ituano. A bola é sua, Arthur Eugênio. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos aproveitar que hoje nós vamos dar destaque ao Ituano para falar de uma lenda que a equipe de Itu já teve dentro de campo. Eu vou falar de um jogador mitológico na história do Ituano, desde o tempo de FAI, Ferroviário Atlético Ituano. Para muitos, o maior jogador da história do Ituano. Aqui no Futebol Interior, atendendo a um pedido de um internauta, eu vou falar do atacante Django. Você vai acompanhar aqui no Futebol Interior. Luiz Paulo Lemes, o Django, nasceu em Itu no dia 12 de agosto de 1958. Django continua morando em Itu, trabalha com projetos ligados ao esporte. Django é um apelido de um personagem muito famoso no cinema nos anos 1960. Django começou jogando nas categorias de base do FAI, Ferroviário Atlético Ituano. Não chegou a ser muito aproveitado e foi para Porto Feliz disputar um campeonato amador, a Copa Arizona. E não poderia ter sido com mais sucesso a passagem de Django no futebol amador, jogando pela Porto Felicense. Em 1978, Django foi campeão brasileiro, isso mesmo, campeão brasileiro da Copa Arizona, jogando pela Porto Felicense. O Futebol Interior resgata o gol do título da Porto Felicense.
num trabalho de pesquisa radioemissora Porto Felicense, na narração de Croco Júnior e a participação de Mauro Nóbrega aqui no Futebol Interior. Um gol histórico, um gol lendário de Django, o gol do título da Copa Arizona, só aqui no Futebol Interior. Uma jogada ensaiada, provavelmente ensaiada. Roberto lançou muito bem, a Dudek entrou e o Aldo saiu muito bem do gol. Se não for a sua bela saída, e a possibilidade seria aí o seu primeiro gol. Rodada tirada por Jesus, o Rodrigo. Gol! Olhando de cabeça um cruzamento de Gilson pela ponta esquerda. Foram decorridos 45 minutos de luta na etapa inicial. E está lá um golaço de Django. Vibração total da torcida bolsoneira, Mauro Nóbrega. Eu dizia a Croco que a Porto Felicense crescia de produção no encerramento após os 30 minutos. E já fazia por merecer a conquista do seu primeiro gol. E esse gol nasceu exatamente do setor canhoto. E para fazer justiça, o Django da Quetarossa acabou por fazer de cabeça o gol. Justiça será feita. Que delícia, que fantástica esta narração. O rádio esportivo sempre muito forte. Croco Júnior narrando, Mauro Nóbrega participando. Gol lendário de Django. E Django voltou para Itu, acabou se profissionalizando na Saltense e daí foi para a União Agrícola Barbarense. E em 1981, Vadu, presidente lendário do Primavera, foi até Santa Bárbara do Oeste e como Django não estava sendo muito aproveitado na equipe de Santa Bárbara do Oeste, contratou Django para o Primavera. E a partir do Primavera, a carreira de Django desabrochou. Ele participou da fase mágica do Primavera. Você está vendo uma foto do Django no Primavera em 1982. Talvez o melhor time de todos os tempos do Primavera. Em pé, Teteu, Jânio, o goleiro Ellison, Paulo Roberto, meu amigo Paulo Roberto, comentarista de rádio em Poços de Caldas, Wilson Chitinha e Ercides, agachados, Ivan, o terrível, Lincoln, infelizmente Lincoln é falecido, assim como o zagueiro Jânio, Django, Júlio César e Adival. No Primavera, Django marcou época, talvez um dos mais importantes jogadores da história do time de Indaiatuba. Nesta foto, uma curiosidade. Olha quem é o ponta esquerda. Agachado, o Django é o terceiro, o centroavante da foto. E o ponta esquerda é o Mauro Van Basten, que jogou na Ponte, Palmeiras, Corinthians. Django no Primavera, uma lenda. Django, depois do Primavera, foi negociado com o Juventus. Eu lembro bem desta temporada de Django no Juventus. Tanto é que a Rádio Jornal foi até transmitir a estreia de Django com a camisa juventina. Em 1982, Django no Juventus. Em pé, o goleiro César Paulo Martins, Cardoso Deodoro, Leíse Bizi, Mário, Django, Sidney, Gatãozinho e Trajano. Django voltou ao Primavera e em 1984 esteve retornando ao Ituano, Ferroviário Atlético Ituano. Nesta foto, eu narrei este jogo, 1984. Este jogo foi em Aparecida do Norte, 1984. Eu narrei este jogo, Rádio Convenção de Itu, AM 670. Eu estive em Aparecida do Norte, foi 1-1, Ituano e Aparecida. Os comentários foram de João Carneiro e as reportagens, Geraldo Oliveira.
Olha aí a imagem de Heraldo Oliveira na imprensa de Itu. Nesta foto, o goleiro é Gilberto, depois vem ele Carlos, Django e Pereira. O Django em pé, agachados, o primeiro é Ivan, depois vem Ezequiel. Django muito bem também no Ituano, esteve emprestado pelo Primavera de Indaiatuba ao São Bernardo, Paysandu de Brusque, 15 de Uberlândia e foi vendido para Inter de Limeira. Você vê Django na Inter de Limeira, olha o goleiro, Luiz Antônio, que jogou no Cruzeiro. Django da Inter de Limeira voltou ao Primavera de Indaiatuba. Outra fase importante de Django no Santa Cruz em 1983, campeão pernambucano e autor do gol 4000 em cima do Náutico. Você vê nesta foto o Santa Cruz, campeão em 1983, no pique. Luiz Neto, Enágio, Ivan, Bebeto, Peu, Henrique, Django, Birigui e Ângelo. Django é o antepenúltimo antes do Birigui. Agachados, Gabriel, Marco Antônio, Ricardo Rocha, Zé do Carmo, Gomes, campeão no Guarani, campeão no Curitiba, Edson e Almeida. Django, uma lenda também em Recife, com o título que conquistou com a camisa do Santa Cruz. Esteve na Alemanha, ficou 2 temporadas na Alemanha. Django foi muito bem na Alemanha, jogou em divisões inferiores, mas foi muito bem. E na volta esteve no Capivariano, ABC de Natal, Lençoense, Guarani Saltense e encerrou a carreira no Estrela de Porto Feliz. Nesta imagem você vê Django recebendo uma homenagem do presidente Eliseu Aparecido Marques Silva, presidente do Primavera, prestando uma homenagem a Django, 62 gols com a camisa do Primavera. Django talvez seja o único jogador que jogou em todos os times profissionais da região ituana. Saltense, Primavera, Ituano, Capivariano, Guarani Saltense e Estrela de Porto Feliz. Tem um filho do Django que também jogou bola e jogou muito bem, é o Trevor, atacante que jogou em várias equipes da região. Hoje, Django mora em Itu, como eu disse, sua cidade natal. Olha, a produção desse vídeo ficou fantástica. Embora um pouquinho longa, mas ficou muito bacana. Como é gostoso falar do futebol do passado, principalmente desta época, anos 1970, 1980, e hoje aqui no Futebol Interior eu lembrei a carreira, a história deste jogador importante no interior de São Paulo, Django. Jogava muito, rompedor, artilheiro Django. Aqui no Futebol Interior você acompanhou detalhes inéditos da carreira deste grande jogador. Quer que eu fale de um outro atleta? Quer que eu lembre alguma partida do passado? Fale aqui no principal veículo de comunicação esportiva do Brasil, futebolinterior.com.br. Se não está no Futebol Interior, é fake news. Acompanhe sempre aqui no Futebol Interior. Tá aí o Arthur Eugênio trazendo a sua participação, curiosidades, falando de Django, jogador que mandou muito bem. Django, histórias do futebol, você confere sempre com o Arthur Eugênio nas nossas jornadas esportivas. 8 da noite, 11 minutos, 8 e 11, intervalo e a gente não para mais. Ponte Preta e Ituano, a bola vai rolar nas 8h30 da noite. Você vai conferir tudo aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa.
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são a combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Tem Ituano e Ponte Preta, Ponte Ituano daqui a pouquinho, 8h30 da noite comigo, com Israel Moreira, com Frank Francisco, que se Deus quiser hoje vai tirar esse chapéu aí pra Ponte Preta no final do jogo, se Deus quiser e Ele quer. 8 da noite, mais 14 minutos, quem falou conosco em entrevista coletiva foi o técnico Hélio dos Anjos. Resenhou bastante, algumas informações importantes aí que o Hélio dos Anjos trouxe na coletiva que foi cedida aí aos repórteres. Vamos lá, ele respondeu perguntas aqui dos canais Futebol Interior. Ponte Preta vai jogar de branco hoje com a faixa preta no peito. Fala, professor Hélio dos Anjos. Você tem problemas novamente para escalar a equipe, mas conta com a volta do Thiago Oliveira na zaga e vai pegar um time muito veloz. Como segurar a equipe do Ituano e qual é o seu discurso com os jogadores a respeito de voltar a pontuar e sair da zona da degola? Olha, o discurso dos nossos jogadores ele tem sido constante, né? Buscar vitórias, criar situações para conquistar essa vitória. Realmente não vejo a equipe com maiores problemas baseado naquilo que a gente tem aqui para a escalação. A volta do Thiago ela é natural. O Thiago hoje é um dos sub-20 com maior minutagem dentro da competição da Série B. E nós vamos em busca mesmo de neutralizar a qualidade que o Ituano tem. Realmente, mesmo parecendo não ser um time tão rápido, mas é um time que tem uma saída boa, como fez agora o último gol contra a Tombense. E nós temos que ter todas as atenções direcionadas a esse adversário que também busca aquilo que nós buscamos, recuperação na competição. Felipe Amaral saiu no intervalo contra o Sport com dores no tornozelo. Ele tem condição de jogo para amanhã? Realmente ele teve um problema no tornozelo no jogo anterior e acabou acontecendo de um desgaste dentro da partida contra o Sport, ele acusando dores no vestiário. Nós evitamos, junto com o departamento médico, fazer um injetável nele para ele voltar. Eu acho que não podíamos correr esse tipo de risco com um jogador tão jovem e nós vamos tê-lo sim. Eu acredito que nós vamos tê-lo inteiro para esse jogo contra o Ituano.
Wendel Coral. Hélio, contra a Chapecoense, Pedro Júnior voltou após um bom período fora de ação e foi titular durante 70 minutos. Logo depois acabou tendo um contrato rescindido. Um jogador que você elogia bastante é o Matheus Anjos, que não foi relacionado para o duelo diante do Sport e vinha atuando. Quais são os seus critérios utilizados para definir os titulares e quem é ou não relacionado? Olha, os critérios são treinos, os critérios são comportamentos durante a semana e as condições naturais dos jogadores. O Pedro pediu para sair porque o Pedro, por estar sempre apresentando um problema relacionado ao seu tendão de Aquiles, relacionado a não conseguir jogar aquilo que ele joga, como um bom profissional, ele pediu para rescindir. Foi um jogador que entrou naquele jogo em função dos problemas que nós tivemos, ofensivos, com a perda de jogadores, mas acima de tudo o Pedro sentiu desconfortável de não ter condições de estar sempre muito bem para jogar. E a questão Anjos, é assim, ninguém sabe, eu também não vou ter que ficar falando para todo mundo o que acontece com o Anjos. O Anjos tá com uma virose, o Anjos está com um problema praticamente desde o dia que nós fomos viajar para Recife. E inclusive não voltou a treinamento ainda. Por isso mesmo que o Anjos passa a ser uma perda para nós, até visando o jogo do Ituano em função desses problemas que vem acontecendo com ele. Israel Moreira, em entrevistas anteriores, você disse ser possível administrar o elenco com 38 atletas. Com a necessidade iminente de reforçar a equipe, que se encontra na penúltima colocação da Série B, você continua avaliando como positivo essa quantidade de jogadores ou haverá redução nesse número antes mesmo do início do segundo turno da competição? Olha, eu acho mais importante todos que estão aqui ter consciência, principalmente os jogadores, que nós precisamos reforçar. Eu não escondo dos jogadores isso, mesmo tendo um número elevado de jogadores. E eu trabalho de acordo com a situação que o clube me apresenta. E o clube está me apresentando esse número de jogadores. Eu, em todos os momentos, em momento algum, reprovei na frente da minha direção, reprovei publicamente essa situação. Nós treinamos muito bem esses 38 jogadores. Muito bem. Daqui a pouco pode achar que é difícil administrar isso. Não é difícil quando você trabalha com o jogador olho no olho, quando você tem um nível de exigência altíssimo, quando você tem um trabalho organizado, quando o jogador sabe porque ele ficou fora de um treino, ele sabe porque ele treinou menos do que outro. Tudo aqui é muito monitorado, é muito bem organizado. Eu trabalho com 38, e se eu tiver que trabalhar com menos, vou trabalhar. Se eu tiver que trabalhar com mais, vamos trabalhar. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Hélio, a Ponte tem até aqui o pior ataque do campeonato. Além do Luca no elenco, você tem Ramires, Leandrinho e agora o da Silva, que como profissional só marcou 3 gols em 3 anos. Você pediu a contratação de outro jogador para a posição ou está contente com o que já tem no elenco? O que mais se discute com a direção, o que mais se discute com as pessoas dentro do clube, são as possíveis contratações nossas para o futuro bem próximo, né? Só que nós temos que ter uma atenção muito grande, porque eu não gosto de contratar por contratar. Eu acho que isso é um peso financeiro muito grande para o clube, né? Falar que nós estamos totalmente satisfeitos com a evolução da equipe ofensivamente, em hipótese alguma. Mas, acima de tudo, nós vamos sim trazer jogadores para esse setor ofensivo ainda. O da Silva está se colocando em condições, é um jogador com potencial muito grande, né? Não é um jogador que a gente pode falar que veio aqui com toda a segurança de resolver o nosso problema, mas veio aqui com toda a segurança de ser uma peça também importante para nós. Amém, viu, professor Hélio dos Anjos, falando aí do da Silva, né? Jogador que a Ponte Preta contratou, Leandrinho, Ramires, que hoje está no banco de reservas. O Leandrinho sumiu, né? Entrou no jogo lá contra o Novo Horizontino, depois nunca mais apareceu, né? E tem uma informação também de que o Douglas Santos, parece que a Ponte liberou o Douglas Santos, né? Jogador atacante. Vamos confirmar essa informação, a Ponte por enquanto não divulgou ainda. Ô Franco Francisco, rapidinho aí, eu quero que você fale desse time da Ponte. O Bernardo vai para a lateral direita, era o óbvio, né? Foi titular no outro jogo, o Igor Formiga não estava nem no banco, acho que aí segue uma linha bacana de raciocínio. O Amaral não pode jogar, problema no tornozelo, foi substituído no jogo contra o Sport, descobrimos depois da entrevista coletiva do Hélio por que ele saiu. E esse é um problema também da comunicação da Ponte Preta, que aí vocês da imprensa, vocês comentaristas, né, Israel, Frank, vocês ficam metendo o pau no técnico, né? Mas só que também a gente não tem culpa, não sabe que o cara tava machucado, né?
e com um problema no tornozelo não joga. Entra o Fraga no seu lugar e aí a substituição que todo mundo pediu, né? O Fecim no lugar do Echaporã. E aí, o que você achou desse time? Carlos, a entrada do Fraga, a gente vai sentir muito a saída do Felipe Amaral, né? O garoto entrou muito bem, parece que foi feito para jogar no time da Ponte, né, Carlos? Ele entrou, não sentiu o peso de camisa. O Hélio sempre demonstra muito cuidado quando fala do Felipe Amaral, mas tem que se falar, quando tem coisa boa a gente tem que elogiar, gente. O garoto entrou, deu conta do recado, mas o Fraga, Carlão, em compensação na Bahia, eu gostei da partida do Fraga, foi uma partida muito segura, ficou muito bem postado em campo. Acredito que tá tudo bem. A minha preocupação, Carlão, torcedor pontepretano, é o Bernardo. Ainda não consegui sentir confiança nesse jogador. Para mim é muito instável. Eu, Carlão, particularmente preferiria o Gui Formiga. Marca muito bem, tem muita disposição física no jogo, né? E de vez em quando é umas espetadas interessantes lá pela direita, quando ele desce para ataque, com jogadas tentando cruzar. Eu entraria com ele. E a entrada do Fecim, nada mais lógico, Carlão. Pelo menos fez o time andar. Ele, na primeira bola lá em Recife, ele colocou o Luca de cara a cara com o goleiro, né? Uma bola alçada. Verdade. 8 da noite, mais 22 minutos. Esse Frank Francisco, vamos escalar as equipes. Rapidamente aqui, ó. No Facebook, hein, gente? Daqui a pouco vou lá pro YouTube. O Joel da Silva escreveu tamo junto. O Wilson Correia, Lula dos Santos. Triste. A Ponte tem que jogar igual ao Operário, não igual ao Náutico. Se o estilo de jogo do Náutico for o estilo que o Hélio está implantando, não escaparemos da Série C. Júnior Souza, boa noite, nação. E a toda a equipe FI, ótima transmissão. Pra cima, Nega Véia. Roberto Santos. Matheus Anjos não dá mais, professor. Pede as contas, treinador fraquíssimo. O Roberto Santos pega no pé aqui do Hélio dos Anjos. Bom, vamos lá. Em 30 segundos, para a BetChamps, o Israel Moreira vai escalar, hein? Ponte Ituano, Ituano e Ponte, aqui nos canais Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. A macaca mais querida do planeta, escalada para o confronto contra o Galo. Kaique França, número 12. Bernardo, 13. Thiago Oliveira, 3. Fábio Sanches, 27. E Arthur, camisa 15. Leonaldo veste a 5, Fraga 32, Ramon Carvalho 40, Fecim com a 20, Danilo Gomes 9 e o artilheiro da macaca na temporada, Luca veste a 10, repeteco da Ponte, Kaique França 12, Bernardo 13, Thiago Oliveira 3, Fábio Sanches 27, Arthur 15, Leonaldo 5, Fraga 32, Ramon Carvalho 40, Danilo Gomes 9, Fecim 20 e Luca veste a 10. Para o banco de reservas, a equipe escalada por Hélio dos Anjos, Luan, Fabrício, Moisés Ribeiro, Dodô, Ramires, Marcos Júnior, Igor Formiga, Alisson, Jean Carlos, Echaporã e Luiz Fernando, essa macaca, para enfrentar o Ituano aqui no Novelli Júnior. Ponte Preta que tem 10 jogos neste Campeonato Brasileiro, são 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 9 pontos ganhos, 30% de aproveitamento do time da macaca. Marcou 5 gols e sofreu 8, tomou 34 cartões amarelos e 2 vermelhos. Luca, com 3 gols, é o principal artilheiro da macaca. Próximo jogo da Ponte, sabadão. 11 de junho, 4h30 da tarde, contra o Londrina. Majestoso, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. O Ituano, o Galo de Itu, escalado por Mazola Júnior para enfrentar a macaca hoje. Pegorari, ex-Guarani, veste a número 1. Pacheco a 2,
Léo Santos 3, Rafael Pereira, o capitão 4 e Roberto veste a 6, Kaique com a 5, Caio veste a 7, Lucas Siqueira 8 e 10, Ailon, 11, João Vitor e 9, Krigor. O repeteco do Ituano, Pegorari 1, Pacheco 2, Léo Santos 3, Rafael Pereira 4, Roberto 6, Kaique 5, Caio 7, Lucas Siqueira 8, Ailon 10, João Vitor 11 e Krigor com a 9. No banco de reservas, Felipe, Córdoba, Lucas Dias, Bernardo, Mário Sérgio, Dudu, Lucas Natan, Iago, Gabriel Barros, Denzel, que não é o Washington, e Calisson. Essa é a equipe do Ituano, que hoje desfalcada do seu principal jogador de meio campo, Gerson Magrão, ele mesmo, o mais adorado por Carlos Corsato, está vetado pelo departamento médico. Ituano, 10 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. 10 pontos, 17ª colocação na competição, 33% de aproveitamento. 36 amarelos, 1 vermelho. Marcou 10, sofreu 11. Ailon e Rafael Papagaio com 2 gols cada. 2 gols cada, os principais artilheiros. Próximo jogo sábado, dia 11. 11 da manhã contra o Brusque, em Brusque, Santa Catarina. Arbitragem. A arbitragem para a partida de hoje é de Jean-Pierre Gonçalves de Lima, do Rio Grande do Sul. Assistente número 1 é o Lúcio Beisdorf Flor e Maurício Coelho Silva Pena, o assistente número 2. O quarto árbitro é José Guilherme de Almeida de Souza, de São Paulo, e o VAR é de Rodrigo Carvalhães de Miranda, do Rio de Janeiro. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. A bola vai rolar já já, 8h30 da noite, para começar Ponte Preta e Ituano. Ituano e Ponte Preta, Macaca. Toda de branco, faixa preta no peito. O Ituano com seu tradicional uniforme rubro-negro, camisa vermelha, preta, preta, vermelha, calção preto, os meias, preta, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho. O time do Ituano. Árbitro, camisa azul, meias azuis, shorts pretos. Times em campo. Agora a produção tira o hino e sobe o som da torcida, torcedor. A bola vai rolar, você, torcedor, vai se ligar comigo, com toda a equipe esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Ao lado do Israel Moreira, ao lado do Frank Francisco, ao lado do Felipe Marques e ao seu lado, torcedor. Participe com a gente, manda mensagem aqui no nosso WhatsApp também, 989-89-3526. Posse de bola no primeiro tempo. Vai ser da equipe do Galo de Itu. O Ailon vai meter o pé na bola. O Krigor também tá por ali. É o Krigor que vai tocar na bola. O centroavante, camisa número 9. 8 da noite, 29 minutos. O árbitro da partida, o Jean-Pierre Gonçalves de Lima, 42 anos. Ele é professor. Árbitro gaúcho. Vai dar o start no jogo. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar. Vem comigo, torcedor, em mais uma jornada esportiva nos canais Futebol Interior. Muito bom ter você ligado com a gente. Vai começar o jogo. Ponte Preta e Ituano, 33º confronto entre as equipes na história. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com tudo. Timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Apita o árbitro. Tem bola rolando no Novelli Júnior. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bom futebol para você, torcedor ligado. Você, torcedor da Macaca, muito obrigado pela audiência. Você, torcedor de futebol, muito obrigado pelo carinho da audiência. Posse de bola da Ponte já no começo do jogo, bola com o Ramon. Ramon toca a bola aqui para Leonardo, muito forte. O passe pro Léo, a bola acabou saindo, vai para lateral. É lateral para a equipe do Ituano fazer a cobrança. Comecinho de jogo, comecinho de espetáculo. Você ligado, torcedor, aqui nos canais Futebol Interior, para mais uma jornada esportiva. Ligado com você, ao lado do Frank Francisco, ao lado do Israel Moreira, o Felipe Marques na mesa de som da equipe técnica mais técnica do rádio esportiva do Brasil. Você participa, manda mensagem. Tô no Facebook, Futebol Interior. Tô no YouTube, Futebol Interior. Tô com você, torcedor. Vai mandando aqui a sua mensagem, vai participando junto com a gente, deixando a sua mensagem aqui nos canais Futebol Interior. Vem que vem, torcedor.
torcedor vem, a equipe do Ituano, bola aqui pela direita com o Pacheco. Pacheco faz o passe, procurava ali o camisa número 10, o Ailon. Chega a zaga da equipe da Ponte com o Thiago Oliveira, mete o pé na bola, joga essa bola para lateral pro Ituano, lateral cobrado do Pacheco, levantou, tocou na boca do gol, Thiago tira a bola, volta pro Pacheco, vai para a linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol, mete o pé na bola, a zaga. Thiago Oliveira, o Ituano chegando, escanteio para a equipe do Galo de Itu. O Ituano aperta, Israel, primeiro escanteio do jogo. Primeiro escanteio com o Caio, a jogada do Caio, camisa 7, o Thiago Oliveira cortou, escanteio pro Itu, olha a bola na ponte. Escanteio para a equipe do Ituano fazer a cobrança, levantamento na boca do gol, toque de cabeça ali do Ailon. Subiu, a zaga da Ponte tirou, o Arthur completa, joga a bola para a linha de fundo, é mais um escanteio. É mais um escanteio para a equipe de Itu fazer a cobrança, vem para a bola ali o camisa número 7, Caio, vem ele para fazer a cobrança do escanteio, 2 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Ponte, Ituano, Ponte 0-0 conosco. Portal Araraquara News. Vem Caio para fazer a cobrança, levantamento na boca do gol, sobe. Para tirar de cabeça ali o Bernardo tira. A bola voltou pro time da Ponte, Ramon Carvalho tocou. Rapaz, ele conseguiu acertar o jogador da Ponte que estava caído e deu ruim pra Ponte. Pacheco, cruzamento, levantamento na boca do gol. Bernardo chega para tirar. A bola volta pro time de Itu, mete o pé na bola, a bola sai, vai pela linha de fundo. O Ramon Carvalho, pelo amor de Deus, hein? O cara da Ponte tava caído lá. Ele teve o trabalho de tocar a bola no cara que tava caído, quase contra-golpe pro time do Itu, hein, Israel? Armou o contra-ataque pra equipe de Itu, o Krigor teve uma boa chance ali em cima da zaga da Ponte e chutou pra fora. Tiro de meta, Macaca. 0-0, Corsado. Não é fácil. 3 minutos passados, primeiro tempo de jogo, 0-0, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Trabalha a bola o time da Ponte. Bola aqui no campo de defesa. Vem Kaique França. Tá pendurado o Kaique, hein? Kaique tá pendurado. Luca tá pendurado. Leonaldi também. Leonaldi. Você imaginou, rapaz, se os três tomam cartão lá pro jogo contra o Londrina? Meu Deus. Sábado promete se isso acontecer. Deus do céu, Londrina que tá perdendo, hein, pro time do Tombense pelo placar de 1-0 e tem gol no campeonato. Vila Nova toma o primeiro, o Brusque sai na frente, 1 pro Brusque, 0 pro Vila Nova. O Náutico perde pro Vasco pelo placar de 2-0. A bola rola para Criciúma e Sampaio Correia. Você vê também no placar ao vivo Futebol Interior. Ponte vem, bola com Fecim, tocou pro Luca, vai queimar dali, bateu pro gol, a bola voltou na ponta pro Danilo, ganhou, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga, tira, a bola voltou pro Ramon, toca a bola, perna esquerda, saiu pro lado errado. De novo o tal do Ramon, hein? A bola volta aqui pela esquerda, bola pro Fábio Sanches. O Luca parece que não teve o domínio da bola ali, coisa estranha, esquisito. Bola pro Ramon Carvalho, erra mais um passe, o Ramon chega a zaga da equipe do Ituano, tira. Joga a bola lateral pra Ponte, lado esquerdo do campo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. 9 minutos passados o segundo tempo de jogo em Recife. Vasco 2, Náutico 0. Vem a equipe do Ituano. Bola aqui pela direita. Trabalha a bola com o João Victor. Passou pela Ponte Preta. Não jogou 1 minuto sequer no time da Ponte na temporada 2021. Não tá no Ituano desde 2021. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça do Krieger para fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para Macaca, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Último jogo no Paulistão, entre Ponte Preta e Ituano, placar de 2-2. No dia 19 de março, no Moisés Lucarelli, jogo que decretou, digamos assim, a queda da Ponte depois de 23 anos para a Série A2 do Campeonato Paulista no ano que vem. A última vitória da Ponte contra o Ituano aconteceu em 2017, no dia 5 de março. Vem Ituano, bola aqui pro campo de ataque, Vinha, chega Fábio Sanches, tira. Arthur ganha essa bola para a equipe da Ponte. Rapaz, o Ituano tá chegando com força, hein? A última vitória da Ponte, como eu vinha dizendo aqui, dia 5 de março de 2017. Paulistão daquele ano, a Ponte venceu aí mesmo, no Novelli Júnior, pelo placar de 1-0, de lá pra cá, 5 jogos, 2 vitórias do Ituano, 3 empates, vem Ponte, bola pro campo de ataque, Danilo tocou, bola pro Luca, ganhou a bola, vem cruzamento, levantamento, cruzamento rasteirinho do Luca, chegou a zaga, tirou a bola, voltou pra Ponte, Bernardo, linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol, não sei se ele cruzou, não sei se ele chutou. Não foi um cruzamento. Eu não sei o que ele fez. Ele tava dentro da grande área. Pra que chutar desse jeito? Ou cruzar, sei lá, Israel.
Tem que ter calma, né? É esse detalhe da última bola que falta pra Ponte. Você falou do jogo de 2017 e o gol foi do Luca, aí participando, criando boa jogada mais uma vez. 0-0 Corsato, lateral Ituano. Em Itu foram 16 jogos entre Ponte Preta e Ituano. 5 vitórias da Ponte, 6 empates, 6 derrotas. No Majestoso, outros 16 jogos na história de 32, com 8 vitórias da Ponte, 4 empates e 4 derrotas. O resultado mais comum entre Ponte Preta e Ituano, sabe qual é, Frank Francisco, o resultado mais comum das 32 partidas entre Ponte Preta e Ituano? 0-0? 1-1. 1-1? 1-1. 6 vezes esse resultado. 3 no Majestoso, 3 aí em Itu, completando 6 vezes resultado de 1-1. Fábio Sanches, volta a bola para Kaique França. O Kaique tá com o uniforme todo sujo, mas ele já começou o jogo com o uniforme sujo. Foi lá no treinamento, né? Bola pro Thiago Oliveira, sai da grande área o Thiago, passa por 1, passa por 2, Thiago, toca essa bola, meu filho. Bola pro Fábio Sanches. Sanches toca a bola no meio, bola para Ramon Carvalho. Vem o Ramon Carvalho, trabalha essa bola aqui na ponta pra equipe da Macaca, vira o jogo, toca a bola pro Arthur. Arthur não, é o Fecim que tá ali na ponta esquerda. O Arthur passou por ele. A bola voltou para Ramon Carvalho. Vai virar o jogo da esquerda pra direita, bola pro Bernardo. Bernardo no chão, na grama, chega por baixo a zaga da equipe do Galo de Tutira. Joga a bola, linha de fundo, é escanteio pra Ponte. Terceiro escanteio no jogo, primeiro pra Macaca, Israel. Escanteio, uma boa inversão de jogada do Ramon. Que bonita matada no peito do Bernardo. Tentou a jogada na linha de fundo. Escanteio, Macaca. Olha a Ponte aí, Corsato. Escanteio pra Ponte. Normalmente é o Danilo que bate o escanteio, né? Vamos ver se é ele, é o próprio. Vem Danilo pra fazer a cobrança do escanteio. O jaqueta 9 da Macaca vem Danilo pra colocar a bola na cabeça de alguém da Ponte, pra colocar na rede. Torcedor da Ponte tá lá em Itu. Pra bola, Danilo levantou, tocou na boca do gol. Primeiro, pau! Sobe a zaga do Ituano, tira. A bola vai voltar com a Ponte. O Bernardo é o jogador mais recuado. Aí ele toca essa bola aqui pro Kaique França. O Kaique França que completou aniversário, né? Semana passada, sai jogando bola aqui para a equipe da Ponte. Faz o passe, toca a bola aqui para o Danilo. Mas muito forte, a bola saiu para lateral. Lateral para a equipe do Itu fazer a cobrança, para a equipe do Galo, o Ituano fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Ponte vem, bola com o Danilo, roubou essa bola para a equipe da Macaca. Já passou, o Fecim pediu. Bola para ele, tá na grande área, fez a finta. Passou pelo primeiro, pelo segundo, foi pro chão. Pênalti! Léo Santos pegou a perna do Fecim. E aí o árbitro não teve dúvidas. Nacal, Jean-Pierre Gonçalves anota pênalti. Na bola o Léo Santos não foi. A não ser que o VAR mostre outra coisa. Foi no pé, foi pênalti, né, Israel? Que imprudência, né? Jogada de zagueiro amador, nem amador você vê um negócio desse. A bola no pé do Fecim, uma bonita jogada do Danilo Gomes, que viu o Fecim nas costas da zaga do Ituano e meteu a bola e falou, vai Fecim. Fecim fez o corte no zagueirão, do lado, aliás, no volante Kaique, e armou para fazer o gol. Pênalti pra Ponte. Olha a Macaca aí, Corsato. Pênalti pra Macaca. Lembrando que no jogo contra o time do Sport, a Ponte também fez um gol de pênalti. Também começou bem abrindo o placar. Lá foi a 12 minutos. Aqui o Luca. Pra cobrar o pênalti pra Ponte. Capitão da Macaca. O 10 da Ponte. Será que tem L de Luca? Chuteira branca com detalhes em azul. Luca, capitão do time da Ponte, o 10 para fazer. Pegorar é bom, goleiro tá no centro do gol, todo de azul. Para pegar a bola, não, Pegorar, deixa essa entrar. Luca vai acertar pra bola, correu, bateu, Luca pro gol, é gol! Gol da Ponte! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Na marca de 10 minutos passados, primeiro tempo de jogo. 10 nas costas. O quarto gol de Luca. Faz o L. É o L de Luca. Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Arrepia, macacada. Arrepia, planeta dos macacos. Luca. Nasceu para jogar na Ponte. Nasceu para fazer gol na Ponte. Já passou a melhor temporada dele com a camisa da Macaca.
São 19 jogos com a camisa da Ponte e 11 gols. Luca, 1000 vezes. Você, Luca, faz a alegria do torcedor pontepretano. Põe na rede. Ponte 1, Ituano 0, goleirão pegou na área, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá um detalhe do primeiro gol do jogo, o gol da Ponte. A tela tá printada pela primeira vez e você printa novamente. Israel Moreira. A frieza do Luca Corsato, que batida forte e firme no canto direito do Pegorari, que nem se mexeu. Abre o placar a macaca em Itu. Olha aí na frente a nega véia. 1-0, Luca. Ponte na frente, 1-0. Franco Francisco, eu quero ouvi-lo. Quase 12. Primeiro tempo, 1 pra Ponte, 0 pro Galo Ituano. Carlão, vamos esperar que a Ponte continue postada em campo, brigando, né? O Ituano começou um pouquinho melhor, a Ponte começou a equilibrar. E uma jogada infantil do Léo, né? Para nossa felicidade. Ele deu o tranco mesmo. E o Luca bateu com raiva para deixar mais um na rede, Carlão. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa. 33 minutos para terminar o primeiro tempo. 12 passados primeiro tempo de jogo. Te contei não, majestoso não. Noveni Júnior em Itu. Ponte 1, Luca marcou de pênalti a 10. Ituano 0. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato, placar ao vivo Futebol no Interior. Tem gol do Criciúma, aliás, 2 gols com 11 minutos. Criciúma 2, Sampaio Correia 0. Vasco faz o terceiro gol. Vasco 3, Náutico 0. Meu Deus, hein? Que goleada do Vasco fora de casa contra o Náutico. O Brusque vai vencendo fora de casa o Vila Nova pelo placar. E os visitantes estão, espetando, hein? Dos 5 jogos que estão rolando nesse momento, 4 vitórias de visitantes. Ponte vencendo o Ituano 1-0, Vasco vencendo o Náutico 3-0, Brusque vencendo o Vila Nova 1-0, Tombense vencendo o Londrina 1-0. O único mandante que está vencendo é o Criciúma, que está vencendo o Sampaio Correia pelo placar de 2-0. E a Ponte vem, bola lá pela ponta esquerda, foi pro chão, falta! Fecim que tá por lá, hein? Não estão achando o Fecim, não. O jogo tá parado, tá caído o jogador da Ponte. É falta pra macaca. Lado esquerdo, canto alto do seu televisor, canto alto do seu computador, canto alto do seu tablet. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Vamos correr, hein, produção? Vamos correr com os teaser aí, hein? Claudinei Costa já mandou aqui no meu ponto. Carlão, jogo e teaser. Jogo e pasta. Fecim, vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe da Macaca. Vai, Fecim, para a cobrança da falta, bateu rasteirinho, Fecim. Parece que falta força. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Ontem, Operário 3, Guarani 0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Lucas de Souza transmitiu aqui nos canais Futebol Interior. E vem o Ituano. Segura aí, Ponte. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Se joga, Thiago Oliveira, pé na bola, joga a bola, linha de fundo, foi preciso, perfeito ali o Thiagão agora, hein? Ô, Israel. Perfeito, mais uma vez um corte do Thiago Oliveira e mais uma vez a jogada de ataque do Ituano procurando o centroavante Krigor. É a referência, ele joga no meio dos 2 zagueiros, pode observar depois o Frank completa, ele joga no meio da linha dos 2 para pegar essa bola, escanteio Ituano. Caio pra bola, bateu curtinho, tocou na direita, bola pro Pacheco, vem jogar na ensaiada, levantamento na boca do gol, Arthur. Mete a testa na bola, tira dali, a bola volta pra Pacheco. Pacheco na direita, ganhou, tocou pro Caio, cruzamento, levantamento na boca do gol, Sanches. Fábio Sanches mete a cabeça na bola, joga a bola, liga de fundo, é escanteio para a equipe do Ituano fazer a cobrança. Você que jogou na Bet Champions aí que iríamos ter 5 escanteios em 15 minutos, ganhou uma graninha. O 5º escanteio, 4 para a equipe do Ituano, hein, ô Israel? Se fez a fé, até agora ela tá constando, viu, Corsato? Escanteio. Vamos lá, para a equipe do Ituano, quem vem ali? Camisa número meia dúzia. Roberto, é o lateral esquerdo. Esse Roberto jogou no Vitória da Bahia. Na temporada passada vai Roberto pra bola. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo, meu Deus. Leonardo dá um bico nessa bola. A bola vai pra trás. Linha de fundo é escanteio. É o 6º escanteio agora lá pelo outro lado, viu, Israel? Pressão da equipe do Ituano, né? O 3º seguido já em cima da Ponte. Escanteio, se segura aí, Macaca. 1-0. O VAR anulou o gol do Vasco lá, tá? Então tá 2-0 só. Escanteio pra equipe do Ituano. Levantamento na boca do gol. Arthur toca de cabeça pra trás. Chega a zaga da Ponte pra completar com o Thiago.
Aí veio o Danilo Gomes, briga ali com o Roberto, a bola volta pro time da Ponte. Quem sabe agora? Olha o contragolpe. O Fraga olhou bola na ponta esquerda, tocou bola pro Luca. Se pegar é perigo. O Fecim tá aqui no meio. O Danilo tá na ponta direita. O Luca toca. Boa bola pro Fecim. O Danilo pede, o passe é pra ele. Bateu pro gol, Danilo. Pegou errado na bola, Danilo. A torcida jovem tá lá em Itu. A Ponte errou também. A torcida Ponte Chopp. Toda a galera lá em Itu. Torcida da Ponte foi lá, hein? Tá lá em Itu. Com a Ponte, onde a Ponte estiver. Trabalha a bola aqui, o time da Macaca. Bola aqui no campo de defesa com Fábio Sanches, Thiago Oliveira. Começa tudo de novo, 17 no regressivo 28 para terminar o primeiro tempo. 1 para Ponte, 0 pro Galo de Itu. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 17 minutos passados deste primeiro tempo, 0 Ituano, 1 Ponte. Luca marcou a 10 minutos. Cobrança de pênalti sofrido pelo Fecim. Pênalti sofrido pelo Fecim. Segundo gol de pênalti da Ponte Preta na sequência, né? Contra o Sport foi assim. E hoje contra o time do Ituano. Detalhe, 2 times rubro-negros. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. E vem o time do Ituano, bola aqui pro campo, ele ataca Kaique França. Que isso, hein, Kaique? Sai jogando de cabeça, fora da grande área. Meteu a cabeça na bola e chegou o Bernardo, joga essa bola pra lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Tem bola na rede, Daniel Morim marca o segundo gol do Brusque fora de casa contra o Vila. Brusque 2, Vila Nova 0. Ô Frank Francisco, a Ponte fez 1-0 e marca muito à frente, tanto que o Kaique agora teve que sair aqui jogando como zagueiro. Dá pra fazer o jogo Gilson Kleina ou não? Carlão, às vezes a gente acaba sentindo saudade do Kleina, né? Me ataca o coração, né, velho? Podia estar um pouquinho mais tranquilo, mas você vê que tá pressionando a saída de bola do Ituano. E, Carlão, não tá mal o time. O problema é que o Ituano tá muito bem posicionado também. O Israel chamou atenção aqui o posicionamento do Krieger e o Aislan, né, o nome dele, que jogou no Inter? Sim. E ele também faz um facão perigosíssimo, é um jogador que tem que ter atenção com ele. É o Ailon. Renata Dalgalo, Albert Cavalcante, grande Albert. Segundo as más línguas, é o repórter mais feio do... Voltou pro Luca! Pro gol! Gol da Ponte! Luca! Tá no gol! Arrepia, macacada! Arrepia! Ah, não é possível! É hoje! Luca! É o segundo gol dele! Faz o L aí, Luca! Com essa? Faz com essa? Não importa! Faz com a mão que você quiser aí, viu, Luca? O L de Luca tá na tela. Luca. 10 é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Novelli Júnior. 24 passado o segundo tempo de jogo. Ponte 2, Luca, artilheiro da Ponte, artilheiro do campeonato, 5º gol na competição. Ponte Preta 2, Ituano 0. O detalhe do gol é seu. Printa a tela aí, Israel Morena. Mais uma boa jogada do Fecim, que viu o Luca batalhou por 2 vezes. Na primeira, na disputa com o zagueiro Rafael Pereira. Na segunda, no rebote do goleiro Pegorari. Luca fez o seu e guardou. Macaca na frente, mais uma vez. Luca, o artilheiro da Nega. 2-0, Ponte, Corsato. Nega, véia na frente, macaquinha querida, amor da minha vida, sou louco por você. A macacada no planeta dos macacos tá assim, ó. Ponte 2-0, Frank Francisco. Dá um destaquezinho rápido aqui em partidaça até aqui do Fecim. A Ponte vive da
da genialidade do Fecim nesse jogo. Ele tá muito atento, fazendo boas jogadas. Vai lá, Carlão. Vem a equipe do Ituano, bola aqui pro campo de ataque, Vinha, chega, a zaga da equipe da Ponte, tira a bola com o Luca. Luca perde, a bola volta de novo pro time do Galo de Itu. A Ponte tá vencendo o jogo, já passamos de 26, 19 no regressivo pra terminar o jogo. Ponte Preta 2-0, falta. O jogo tá parado, o Arthur pegou ali o camisa número 7. Caio, o jogo tá parado, Canais Futebol no Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Fernando Rodrigues, Maria Luísa Volta, Júnior Souza. Faz o L, que é o gol do artilheiro. Hudson Batagim tá dizendo que o Luca é F. Não, o Luca é L, Hudson. É falta para a equipe do Ituano fazer a cobrança. Falta para o time do Galo de Itu fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Vem para a bola o time do Ituano. É falta perigosa para a grande área. Levantamento na boca do gol. Sobe Bernardo para tirar. Tava lá o Léo Santos. O Léo Santos é bitelaço, hein? Ele é grande. Bernardo subiu, tirou, jogou a bola na linha de fundo. Escanteio pro Galo de Itu. 7º escanteio do jogo, hein, ô Israel? Escanteio. O Bernardo até aqui, 100% nas bolas aéreas, tirando de cabeça. Escanteio Ituano. Olha a bola na zaga da Ponte aí. Lucas Siqueira. Ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Galo de Itu. Levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça na rede. Gol do Rafael Pereira. Tá na rede, é gol do Ituano. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Cobrança de escanteio do Lucas Siqueira. A zaga da Ponte ficou olhando. Foi o Roberto que fez a cobrança do escanteio. Zaga da Ponte ficou olhando. Deixa eu confirmar aqui para ver se foi o Ailon ou se foi o Rafael Pereira. Só confirmar aqui para ver quem foi que fez o gol. Foi o 10, foi o Ailon. Cabeça na bola. Diminui o time do Galo, o Ituano. 1 pro Ituano. 2 pra Ponte Preta. A tela tá printada de novo. Printa novamente aí, ô Israel Moreira. Corsato, o detalhe da jogada, no início dela, o Thiago, o Nenê Santana, a comissão técnica da Macaca tem um zagueiro que foi zagueiro de seleção brasileira, grande zagueiro da década de 70 e 80, que vestiu a camisa da Ponte, de Palmeiras e grandes clubes. O Nenê precisa chegar nesse menino, o Thiago, que é um baita de um zagueiro, e falar, meu filho, não são todas as jogadas que o senhor tem que sair jogando. Dá um bico nessa bola e tira essa bola daí. Ele errou, tentou sair jogando mais uma vez, perdeu a bola, cometeram a falta, deu o escanteio, gol do Ituano, 2-1, Corsato. 2 pra Ponte, 1 pro Ituano. Tamo na frente ainda, calma, tamo na frente ainda, 2 pra Ponte, 1 pro time do Ituano, Canais Futebol no Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. E tem gol no campeonato e fecha a conta. O Londrina empatou, hein, contra o Tombense. 1 pro Londrina, 1 pra Tombense. O Londrina empata com o jogador a menos. E fim de jogo lá. 1-1, fim de jogo para Londrina e Tombense. Vem o time do Galo de Itu. A Ponte tem que segurar essa bola aí. Fábio Sanches foi pro chão, ficou pedindo falta lá no bico da grande área, quase perto da bandeira do escanteio, mas o árbitro não deu não. Mandou a bola seguir. Bola pro Pacheco, tá na ponta. Meia hora de jogo, cruzamento, levantamento na boca do gol. Thiago Oliveira mete a testa na bola, tira a bola, volta pro time do Galo de Itu. Bola com o João Vitor. Vem a Bernardo na marcação pra cima dele. A bola volta de novo pro time do Galo Ituano. Bola com o Kaique. O médio volante vira esse jogo, trabalha a bola na ponta direita, bola pro Pacheco, levantou, tocou na boca do gol, muito forte, ela passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Passa o tempo, aproveite da melhor forma o seu tempo, 30 minutos, 30 segundos passados. Primeiro tempo de jogo. No regressivo 14,5, por enquanto 2-1, vem Ituano de novo. Ailon vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora. Passa, vai embora, foi o João Vitor que bateu. E a Ponte de novo, tenta sair com aquele jogo infeliz, para não falar outra coisa, para não falar uma palavra que começa com L de Luca. Aquele jogo infeliz, tentando sair aqui. Gente, faz aquilo que o Israel falou aqui. Pô, o Israel tá avisando. Ó, sai, mete essa bola lá na frente. Não, a Ponte quer sair jogando, né? E aí, quase que o Ituano vem. A bola vem aqui pro campo de ataque, vem time da Ponte. Quem sabe agora no contragolpe. O Fecinho, o Ituano tá aberto. Cruzamento, levantamento na boca do gol pro Danilo Gomes. Léo
Mete a testa na bola, o zagueirão tira. A bola volta pra ponte. Ramon ganha essa bola pra ponte. Ganhou do primeiro, ganhou do segundo, perdeu. Na marcação chegou ali a zaga da equipe do Galo Ituano. Tira a bola, volta com o Leonaldi. Leonaldi faz o passe, mas perde. Na sequência, Krieger ganhou essa bola pra equipe do Ituano. E o árbitro vai parar pra marcar a falta. Falta pra equipe do Galo de Itu fazer a cobrança. Vamos dar uma passadinha aqui então no placar ao vivo. Né? O Vasco faz o terceiro contra a equipe do Náutico. Vasco 3, Náutico 1. Lá estamos com 36 do segundo tempo. O Criciúma vence o Sampaio Corrêa 2-0. Jogo no primeiro tempo, 30 minutos de jogo. E o Brusque venceu o Vila Nova fora de casa pelo placar de 2-0 no placar ao vivo Futebol Interior. Londrina e Tombense empataram 1-1. Próximo adversário da Ponte, Londrina empatou com o Tombense em casa. Tombense não conseguiu a terceira vitória seguida na competição. Ô Franque, 32 passados do primeiro tempo. Qual é do jogo aí? 2 pra Ponte e 1 pro Ituano. Carlão, quando tudo encaminhava pra gente respirar um pouquinho, lavar, a Ponte Preta trazer emoção pro jogo. Carlão, nessa hora que eu sinto falta daquele meio armador que a gente pede, né? Pra fazer essa bola. Vai, Carlão. E vem o time do Galo de Itu. Bola aqui pro campo de ataque, é o Caio. Toca a bola pro Pacheco. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Bernardo. Até agora o Bernardo ganhou todas de cabeça, hein? Bola aqui pro campo de defesa. A bola sai pra lateral. Vai, Frank, completa aí. O problema, Carlão, a Ponte tá querendo jogar em cima do Ituano pra quê? 2-0. Toca essa bola, faz ela rodar. Tira a pressa do jogo. A Ponte tá apressada, não sei porquê. Lateral para a equipe do Galo de Itu, Roberto para a bola, levantou, tocou na boca do gol, bola piriricando na grande área, mas o árbitro tá marcando a falta. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa.